Bíblia aberta, cartilha de oração. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos do Senhor. Respeitem todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. Versículo 18. Primeira carta de Pedro. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. Não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará você por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento? Se suportarem com paciência o castigo, mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportarem esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Retomemos. Deixa de lado essa história do patrão mau. Mas numa leitura de hoje, não quer dizer injusto. A injustiça é inadmissível, maus tratos menos ainda. Mas pensemos da seguinte forma: se sofrem por terem fazido o bem e suportarem esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que Ele os chamou. Suportar o sofrimento com paciência. Suportar com paciência, que não significa fechar os olhos, não lutar pelos direitos. É lutar com paciência e serenidade, confiando em Deus. Paciência, serenidade e decisão. Paciência, serenidade e determinação. Você compreende que é uma paciência ativa, é uma paciência construtiva e não uma paciência de ficar em cima do muro. O próprio Cristo sofreu por você e deixou exemplo para que sigam os seus passos. O próprio Cristo sofreu por você e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Ele, Jesus, não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O exemplo de Jesus sofreu por você, sofreu por mim e deu-nos exemplos, dando-nos o exemplo e mostrando-nos os passos a serem dados. Gostaria que você se perguntasse, nesses últimos dias, a palavra de Deus te tocou? Ligue, partilhe, aproveite agora e faça aquilo que eu falei. Se você já foi um associado, se você por um acaso parou, retorne. Ligue agora e converse com a nossa equipe, converse com eles, com elas, com as meninas, com os meninos. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Eu queria rezar um pouquinho isso. Sabe por quê? Jesus, talvez quando eu comecei a ler, você vai dizer, mas
Padre, como é que eu posso suportar a injustiça? Gente, não é ser conivente com a injustiça. Existe uma diferença. Jesus quis morrer na cruz. Ele se entregou. Mas quem lhe imputou foram os homens. Mas ele sofreu sendo fiel ao Pai, mas não abrindo mão das suas convicções. O preço foi a cruz. Você consegue compreender a diferença? Não é buscar o sofrimento, mas pela obediência, se ele vier, eu aceito, Senhor. Reza comigo, vai. E eu vou retomando alguns textos. Porque amanhã você vai falar do Cristo Rei. E sabe, eu fazendo a minha Lexio Divina, é o Cristo Rei, sim, pastor. Tem uma diferença tão grande. Se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, de repente você está sofrendo. Pergunte qual a razão do seu sofrimento. Você tem que fazer uma pergunta. Talvez você está sofrendo fruto da natureza. Como você lida com o sofrimento? Às vezes, você está sofrendo porque quer ser fiel a Deus e não concorda com o errado. É o preço. Às vezes, o caminho mais fácil. Olha, gente, é impressionante como esse combate acontece na nossa vida. E o inimigo é sutil. Ele nos apresenta a parte mais fraca nossa, geralmente ali que ele age. O próprio Cristo sofreu por você, por mim. O Cristo Rei, pastor, e deixou um exemplo para que sigamos os seus passos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Quando foi insultado, não respondeu os insultos. Quando sofreu, pôs sua esperança em Deus. Pôr sua esperança em Deus. Minha esperança em Deus, diga isso. Ponho minha esperança em Deus. Diga para você mesmo. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu tenho lidado com situações tão difíceis, pessoas tão sofridas, pessoas tão desanimadas da vida. Põe a sua esperança em Deus. Você escutou o texto? Ele sofreu para que sigamos os seus passos. Ânimo, meu filho, ânimo, minha filha. É Deus dizendo para você: eu te amo muito, viu? Eu dei minha vida por você. Obrigado, Senhor.